pródigo. Não importa o que você pensa, o que você fala, como você se posiciona, ou não importa o que eu penso, o que eu falo, a forma como nós nos posicionamos, mas o que importa é como nós vivemos, como nós nos relacionamos. André Luiz, ele fala bem sobre isso no livro Sinal Verde, quando ele diz que se eu não for capaz, se nós não formos capazes de compreender, aceitar, perdoar e amar 3 ou 4 pessoas no ninho doméstico, então nós não seremos capazes de compreender, aceitar pessoa nenhuma nesse mundo. Verdade? Isso é o que Jesus já nos deixou há 2000 anos. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus esteve aqui naquela época, no estado de Israel, antigamente Palestina, na Judéia, e ele conviveu com uma cultura bem diferente da nossa atualmente. Em função disso, as parábolas que ele nos deixou, como essa do filho pródigo. As famílias eram organizadas de forma diferente. Eram famílias patriarcais, eram dirigidas pelo pai de família, que assegurava em suas mãos todos os bens da família. Tinha evidentemente os herdeiros, futuros, e era assim: todos os filhos e todos os familiares ali, noras, genros e filhos dos filhos, netos, bisnetos, moravam todos como se fossem um clã. Os funcionários, os empregados, porque eles tinham terras, trabalhavam com terras, com animais, eles também, mais os seus familiares, faziam parte desse patriarcado. Por que era assim? A vida era muito difícil, o dinheiro era muito difícil de ganhar, tudo era difícil. Qualquer criatura, qualquer pessoa que decidisse se afastar desse clã familiar, voltando as costas à família, estava fadado a desaparecer, a morrer. Verdade. Ele não conseguia viver sozinho em lugar nenhum. Então, eles juntos, eles jogavam a semente na terra, juntos eles colhiam, juntos eles distribuíam o que tocava a cada um, juntos eles pastoreavam o rebanho, juntos dividiam o leite, a lã para a roupa, e era tudo feito conjuntamente. Foi nessa situação, para aqueles camponeses simples, que Jesus contou a parábola do filho pródigo. Essa parábola ela só é narrada por Lucas, no capítulo 15. É o único evangelista que narra a parábola do filho pródigo. Então eu vou falar rapidamente. Então ele disse que um pai tinha 2 filhos, e certo dia o filho mais novo resolveu chegar e pedir a parte da sua herança e ir cuidar da vida dele. O pai, um pouco entristecido, porque o filho ia sair, mesmo assim fez o cálculo, deu-lhe a parte que tocava, ele vendeu, fez o dinheiro e foi embora. E o tempo passou, e de repente esse jovem que se afastou da família, ele se viu sem dinheiro, sem alimento, sem roupa, sem nada, sem ninguém. Os amigos que ele tinha, quando tem bastante dinheiro, tem bastante amigo, ainda é assim, hoje,
também desapareceram, e ele então ia fazer o quê? Aí ele conheceu o outro proprietário de terras, solicitou um emprego, e o único emprego ele sabia fazer o quê? Ele estava preparado para trabalhar em quê? Ele nunca tinha trabalhado, ele não queria trabalhar, ele queria aproveitar o dinheiro só. Mas trabalhar, se preparar, isso não estava na conta dele. O único emprego naquela época era cuidar de porcos. Embora os judeus não comessem a carne de porco, porque Moisés havia proibido que eles só comiam carne do animal que ruminava, né? Porque a carne era uma carne mais pura. Mas por que eles criavam porcos? Porque naquela região não morava só judeu, moravam outras pessoas de outras nações. E normalmente eles usavam a carne de porco. Então tinha aqueles proprietários que cuidavam de porcos, e sobrou para ele o quê? O pior dos piores do emprego, cuidar de porcos. É como hoje ficar na sarjeta. É como não ter o que comer e o que dormir, e às vezes depender das sobras até que acha pela rua. É a mesma coisa, se for analisar. E ele foi, e pensando em comer um pouco, né, da comida dos porcos, que eram os frutos que eles davam, mas não sobrava, né? E aí ele ficou muito desesperado, mal. Ele lembrou do pai. Aí ele se sentiu profundamente arrependido de ter saído, de ter feito o que ele fez. Imaginou que o pai poderia perdoá-lo e resolveu voltar. E o pai realmente, quando viu chegando, se encheu de muita alegria, porque aquele filho que estava perdido foi encontrado. Então ele mandou preparar roupas, né? Chinelos, porque só calçava calçados quem era da família, empregados não, andavam descalços. O anel, mandou preparar uma festa para o filho que estava perdido, estava retornando. E quando o irmão mais velho chegou e viu tudo aquilo, ficou revoltado, falou: ele veio buscar o resto, né, a parte que me toca. E discutiu com o pai, inclusive, na frente dos demais. E o pai, ainda muito bondoso, disse: não, você está comigo, tudo que é teu é meu. Então você não se preocupe, que você não vai ficar sem a tua parte. Esse é o filho mais velho. Muito bem, nós vamos fazer uma análise aqui mais do filho mais novo, porque o objetivo é o filho mais novo. Vamos falar também um pouquinho do filho mais velho. Pródigo significa esbanjador, aquele que não valoriza o que ele tem, né? Como nesse caso desse moço. Um dos erros desse filho foi pensar que o dinheiro é a fonte da felicidade, que se eu tiver tudo que eu quiser, principalmente dinheiro, eu posso ser a pessoa mais rica, mais feliz do mundo e posso fazer tudo o que eu imaginar. O que ele não contava é que naquele país para onde ele foi, ocorreu uma crise, um problema, e as coisas ficaram muito, muito caras. Não era o Brasil não, viu? As coisas foram ficando muito caras e o dinheiro dele se foi muito rapidinho, ainda mais porque ele não trabalhava. Alguém imaginar que se eu não trabalhar e eu só gastar, o meu dinheiro vai dar eternamente? Claro que não vai dar. Nós vamos discutir por que ele chegou nessa situação. E hoje muitos de nós também
às vezes damos à caça muito de coisas, né? Valorizando determinadas situações da vida, determinadas, por exemplo, posições sociais e muitas coisas que nós já sabemos que são muito passageiras e que acabam, que os valores verdadeiros eles não estão ali. Haja visto que nós somos espíritos, né? Que estamos aqui transitando no corpo de carne material e ele também acaba. Imagina o restante. O segundo grande erro desse filho pródigo foi o desrespeito ao pai. Eles conheciam, principalmente esse moço, muito bem o 5º mandamento da lei de Deus, o Torá deixado por Moisés nos 10 mandamentos. E o 5º mandamento diz o seguinte: honrai vosso pai e a vossa mãe, para viverdes longo tempo na terra que o Senhor Deus vos preparou. Os mandamentos vieram quando eles estavam transitando no deserto, não é? Estavam caminhando para a terra prometida. Então ele conhecia e naturalmente ele não estava nem aí para o 5º mandamento. Ele queria a parte da herança dele, ele queria viver a vida, ser feliz, e ele achava que ser feliz era isso. E ele não estava nem aí com o pai, se o pai ia ficar bem, se não ia ficar bem, qual que era a situação do irmão, ele não estava nem um pouco preocupado com isso. Como nós temos hoje filhos assim também. Eu vou fazer a transferência para a vida de agora. Como nós temos hoje também. O desrespeito aos pais, às autoridades constituídas está muito grande. O abandono, né, dos pais necessitados está também muito grande. Discussões de filha com a mãe, de filho com o pai, que quer isso, quer aquilo e quer mais não sei o quê, e nem sequer trabalhou nada para ganhar aquilo. Quantos pais são deixados de lado, né? Às vezes em cômodos dos fundos da casa, muitas vezes nem os netos não chegam lá, porque não são orientados e incentivados pelos seus filhos, pelos pais. Quantos idosos estão lá em asilos esperando há 10, 15 anos um único filho voltar para vê-lo? Como nunca aconteceu, ela desencarnou sem nunca mais ter visto o filho. Isso é muito comum, isso é muito frequente, o abandono afetivo. Quantos filhos sobrecarregam os pais hoje para cuidar dos netos? Já criaram todos os seus, ainda tem que cuidar dos netos. Tem que trabalhar para aumentar a renda, que normalmente não dá. Essa semana eu fiquei sabendo de um caso, mais ou menos assim, foi Dia dos Pais, né? Eu normalmente, quando os meus filhos vão almoçar comigo, já é combinado. Nós vamos no restaurante, ficamos à vontade e depois cada um paga o seu, né? E fica todo mundo feliz, porque é o justo. E o que aconteceu com essa minha amiga? Ela que cuida da casa, não tem ninguém. Aí a filha ligou, tem apenas um filho solteiro, os outros casados. A filha ligou e disse: mãe, a gente vai almoçar aí no Dia dos Pais, eu quero comer rabada. E faz tempo que eu não como rabada. E também maionese. O meu
frango crocante. E também o creme de milho. Faz tempo que a gente não come. Aí, eu perguntei para ela, e aí foram todos almoçar? Foram. E aí, ela veio então te ajudar a fazer o almoço, né? De jeito nenhum, ela chegou na hora de servir. Ela ficou lá, sozinha, o filho solteiro é que acabou ajudando, e os demais foram para comer. Apenas. E acrescentando que ela está com uma infecção no joelho e ela quase não pode ficar de pé. Então, olha a situação. Temos que pensar os mais jovens. É muito duro para a mãe, para a mulher, depois dos 50, 60 anos, dar conta de trabalhos da casa como fazia antes. A gente não dá mais. Não aguenta mais ficar com serviços comprometidos e pesados. E hoje os filhos começam a mandar nos pais desde pequenos. Aí precisamos começar a pensar na educação que nós estamos dando aos nossos filhos. Porque senão vamos gerar filhos como esse filho pródigo, que depois vão querer exigir, maltratar, ofender e abandonar. Infelizmente, o amor maior é o amor da família. A caridade maior é a caridade da família. Por isso que eu disse no começo, não interessa o que eu penso, o que eu falo e nem o que eu acho, mas como eu convivo, como eu me relaciono. Não interessa que você é espírita, católico, evangélico, umbandista ou não tem religião. Como você convive na sua família, como você trata seus filhos, como você trata sua esposa, como você trata sua mãe, seu pai, você visita sua avó, o seu avô. Eu sei de tantos idosinhos que moram sozinhos e não recebem visita, nem dos filhos e nem dos netos. É muito triste, gente. É muito triste. Depois nós não sabemos por que está tudo difícil por aí, né? Nós não sabemos por que de tanto sofrimento e o porquê de tantas doenças, tá? O terceiro erro do moço, vamos ver se eu dou conta de falar todos, foi que ele não tinha prioridade, ele não teve prioridade para o uso do dinheiro. Eu peguei aquele dinheiro, ele pegou aquele dinheiro e saiu tomando. E saiu gastando. Ele não priorizou em que ia gastar. Ainda mais que ele tinha os amigos, né, e todos vão ajudar a gastar. E ninguém pergunta o que, por quê, para que estamos gastando, o negócio então é gastar. Aí eles foram gastar. Eu vejo assim, para o uso adequado da nossa parte financeira, nós temos que ter algumas prioridades. Eu tenho que, é um planejamento isso aí, temos que fazer planejamento. Temos que aprender a ter regras, a planejar. A nossa vida encarnatória é planejada. É ou não é? É. Nós temos um mapa desse planejamento. A nossa vida material também precisa ser planejada. O que eu ganho, o que eu gasto também precisa ser planejado. Nós não somos proprietários de nada aqui. Nós somos o quê? Nós somos, como que fala?
usufrutuários. Nós estamos administrando os bens que Deus nos emprestou. Se fôssemos donos, tudo iria partir junto conosco. Mas não vai partir. Vai só o Espírito com seu aprendizado. Não é isso? Então, como que nós vamos priorizar? Primeiro lugar, o que é urgente. O que é urgente na minha vida, na minha casa, no meu lar. Eu tenho que reservar a minha cota para a questão da urgência. Né? Cada um tem uma necessidade mais urgente. A alimentação é urgente, né? Há pessoas que tomam medicação, é urgente, não é isso? Então, cada família vai priorizar a questão da urgência. Escola particular não é urgente, não. Porque tem a escola pública, não tem? Tem. Certo? Primeiro lugar, a urgência. Em segundo lugar, o que é necessário. Então, nós temos necessidades básicas e que precisamos supri-las. Nós precisamos nos vestir. Segundo a nossa sociedade, nós andamos vestidos, calçados. Então, isso é necessário para todos nós. Não precisamos ter o excesso, mas o necessário precisamos. Precisamos nos abrigar, não é? Algumas pessoas precisam hoje, por necessidade de um meio de locomoção, como um carro, uma bicicleta, uma moto, que já é a questão do mundo de hoje. Primeiro, não. Na época de Jesus não era assim. O que é necessário? Cada um de vocês vai verificar isso aí. O que é bom, o que é útil, mas não é fundamental. Mas é uma coisa que eu gosto. Por exemplo, eu gosto muito de plantas. Para mim é muito bom ter plantas. Então eu preciso às vezes adquirir plantas. Faz bem. Mas eu só vou adquirir plantas depois que sobrou de tudo. Certo? Eu não vou tirar o meu dinheiro do alimento ou de um medicamento urgente para comprar uma planta. É diferente. Nem para comprar um outro sapato, embora eu queira, ou para comprar uma outra roupa. Eu só vou comprar uma coisa que eu gosto, que também eu preciso, depois que sobrou. E tem aquele outro detalhe, o supérfluo, que é aquilo que todo mundo compra antes. Porque as ofertas estão aí na TV, estão aí nas lojas, nós ficamos procurando as ofertas. Lá em Badia inaugurou uma loja de R$1. E eles estavam falando lá outro dia. Falei, mas eu vou fazer o que na loja de R$1? Mas tem isso, tem aquilo. Bom, eu já dei uma olhada lá na minha casa, não estou precisando de nada. Nem para casa e nem para alimentação. Eu vou bisbilhotar o que na loja de R$1? Correto? Mas muita gente vai e compra, não é? E por aí vai e nós gastamos sem necessidade. Por falta de quê? Por falta de prioridade. Então, por falta de prioridade, é que ocorre o que aconteceu com o moço, que é o outro erro dele, que é o desperdício. Quando eu não priorizo, às vezes eu tenho excesso de uma coisa e falta de outra. O que eu preciso eu não tenho, o que eu não preciso está lá enchendo as gavetas, sobrando em tudo quanto é lugar. Eu pergunto, para quê? Para quê? Para abrir aquilo lá, para ficar olhando? Essa minha vizinha, essa minha amiga falou, eu fiz um sacrifício para pagar aquela televisão de 56 polegadas, é isso mesmo?
Ai meu Deus, para pagar a televisão de 56 polegadas, a minha é tão pequenininha e eu vejo do mesmo jeito, eu não vou trocar não, só se estragar. Então, são coisas que às vezes não precisamos, nos sacrificamos, sofremos, nos falta às vezes para uma coisa de retorno próprio, né? Uma viagem que seria muito melhor para ela, que é uma coisa útil e boa, que pode fazer quanto pode. Porque o dinheiro, nós precisamos usar da nossa vida. É bom o dinheiro. É bom ter as coisas materiais quando nós sabemos usar adequadamente. Quando nós não exageramos nem de um lado e nem do outro. Senão nós vamos sempre passar as dificuldades pelo desperdício. Tem pessoas que em outubro já comprometeu o 13º, as férias, ou não já? Já ou não? Ou aqui não acontece isso? É só por lá. Já comprometeu tudo. Quando recebe, já não tem mais o que fazer, porque não vai dar para pagar nem as dívidas, né? Nem aquilo que está comprado já no cartão, que é uma maravilha o cartão de crédito, né? Melhor coisa que inventaram no mundo foi cartão de crédito. Só que se não soubermos usar também, nós vamos ficar em maus lençóis. Será que nós desperdiçamos só essa parte financeira? E o tempo? O precioso tempo que Deus nos deu, nós estamos utilizando para quê? Utilizamos uma parte dele para uma boa leitura, para assistir uma palestra no YouTube, né? Também de orientação, de estímulo, um livro de autoajuda, conversar com uma pessoa, fazer uma visita para alguém que mora sozinho, ver com aquela mãe se ela não precisa que ajude a olhar aquela criança para ela trabalhar. Tem lugares que não tem creche, é difícil. Então, nós estamos perdendo muitas oportunidades. Desperdício dos bens de consumo, energia, água. Nós desperdiçamos. Outra coisa, deixamos estragar as coisas da nossa casa para comprar tudo novo depois, tudo muito caro, deixamos estragar. Em vez de arrumando à medida que estraga para conservar, porque é um patrimônio, custou o teu dinheiro, o teu suor, o teu salário, e aí eu deixo estragar, deixo furar, deixo cair os tijolos, deixo desfiar a lâmpada, deixo tudo. Quando vai arrumar, tem que reformar tudo e eu não dou conta. Isso é com qualquer coisa. Quantas pessoas deixam estragar as próprias roupas para jogar fora? Queridos, nós temos que valorizar tudo que nós conquistamos, tudo que nós temos, tudo que nós construímos. Nós temos responsabilidade com esse patrimônio que nós recebemos. Temos que ter a previsão. Como esse moço ele não tinha previsão de nada, ele não tinha planejamento de nada, deu no que deu. Ele se deu o quê? Muitíssimo mal. Teve que voltar e pedir perdão, não foi isso? Tá, ainda tem outra coisa. A falta de preparo. Tá bom, mas coitado dele, ele não sabia fazer nada, né? O pai dele, será que não ensinou esse moço a trabalhar em alguma coisa? Ou será que ele não quis trabalhar, era muito preguiçoso? Pelo jeito.
não queria ajudar o pai. Como hoje muitos filhos dentro de casa, né? Até a cama deixa para a mãe arrumar. Nem uma louça não lava para a mãe. Ainda quer tudo pronto, ainda às vezes grita quando quer as coisas. Precisamos repensar isso aqui. O que é que nós estamos fazendo nas oportunidades? Eu não tenho só direito, eu tenho dever também. Aí fica reclamando da mãe, né? Porque culpa a mãe porque o casamento deu errado. Culpa o pai porque escolheu a profissão errada. Vai culpar o pai, é mais fácil, né? Do que assumir. Culpa não sei mais quem porque não arrumou emprego. Ora, presta atenção. Cresceu, nasceu, cresceu, foi batizado, vacinado, tem RG, tem CPF, tem carteira de motorista, e só o pai e a mãe que é responsável, me poupe. Não funciona assim não. Nós temos que assumir a vida, porque nós planejamos lá a nossa existência. Somos responsáveis pelo que fizermos e pelo que não fizermos, e pelas consequências daquilo que nós deixarmos de fazer, o que é muito pior, é muito mais grave. Somos responsáveis pelo amor que nós não demos, pela atenção que nós negamos, pelo amparo que nós também negamos a quem quer que seja, principalmente da nossa família. Então, essa falta de preparo foi o que aconteceu com o moço, né? Por isso que ele foi cuidado, foi aquele pior serviço possível, cuidar dos porcos. Mas não tem emprego. Você foi procurar um emprego, ou você acha que alguém vai bater na sua porta e falar, na loja tal estão precisando ali do balconista? Ninguém nunca bateu na minha porta. Bateu em alguma de vocês? Ninguém bate na nossa porta. Nós temos que batalhar e correr atrás dos nossos interesses. É tarefa nossa. É a nossa profissão, né? Porque os pais precisam, logo no começo da vida, orientar os filhos que têm um Deus maior. A orientação da parte espiritual. Orientar quanto ao respeito à família é o segundo tópico. E quanto à profissão, é preparar-se para isso, mas os pais precisam ser os orientadores e não deixar que o filho desde pequeno faça o que bem entende. A minha manicure me disse outro dia, agora eu não levo o Bruno mais comigo no mercado não. Então ela levava e ele ficava lá puxando a roupa dela para comprar as coisas. Agora o dinheiro dela não dá. Então as pessoas vão aprendendo pela dor, porque às vezes querem aprender pela dor, em vez de aprender educando, e em vez de aprender o quê? Orientando, né? Então nós precisamos ir repensando toda essa trajetória da educação dos nossos filhos e aqueles que estão ao nosso cargo, né? Hoje, o preparo da criança, do adolescente, do jovem, ele está diferente, mas as escolas estão proporcionando condições, não exatamente aquelas que nós exigimos, porque às vezes não somos bastante esforçados também, mas as escolas dão condições para a pessoa futuramente conseguir uma boa situação no mercado de trabalho.
Eu vejo porque meus filhos todos foram de escola pública. Quando eu trabalhava na escola pública, eu dizia, não, eu quero que meus filhos estudem na escola pública, que eu estou lá, eu estou vendo, e eu quero que o professor da escola pública, o professor deles, faça por eles o que eu faço pelos filhos deles ou dos outros. Não é? Então, nós temos que pensar nisso, fazer o trabalho para ganhar, mas fazer o trabalho com amor. Agora, hoje, um jovem hoje, além do curso regular que ele escolheu, ele precisa saber um pouco de informática e hoje está precisando falar uma segunda língua, dependendo do que a pessoa escolhe como profissão. Né? Meu filho, que está fazendo a especialização em agronomia, ele ficou no estágio que ele ganhou 6 meses nos Estados Unidos, em 2012. Mas porque ele se esforçou, batalhou e aprendeu inglês, senão não poderia ir. A universidade só oferece para aqueles que sabiam a língua. E é fácil, o jovem hoje aprende muito fácil. Quase todas as profissões estão exigindo uma segunda língua. Nós sabemos muito bem disso, né? Bem, então acho que eu já falei muito mal do moço, né? E eu estou terminando. Então, o que está faltando aí dele? Os amigos. Ele percebeu como que ele foi infeliz na escolha dos amigos. Precisamos monitorar os amigos dos filhos. Precisamos. É você que dá o feijão, você dá a religião e tudo mais. O dia que ele comprar o feijão dele, pagar o aluguel, aí ele faz da vida o que ele quiser. Mas se não, está sob a tutela dos pais, que têm a responsabilidade de educar, orientar e encaminhar esse espírito que está com seu filho naquele momento, ou sua filha naquele momento. Então, os pais têm uma missão, não é bem uma tarefa. Os pais têm uma missão. Então, quanto à responsabilidade dos pais em tutelar, em orientar os filhos. Bem, mas aí o moço concluiu tudo isso naturalmente, por isso que ele se arrependeu, ele pensou, ele percebeu que ele fez coisa errada, lógico, ele ficou profundamente triste, e aí ele falou, se eu voltar, meu pai vai me perdoar e vai me receber como realmente o pai o perdoou muito carinhosamente, porque esperava que esse filho um dia retornasse, como Deus espera que nós também retornemos. Que nós estamos também num país estranho por aqui, né? E põe estranho nisso. Então o pai ficou muito feliz. O rapaz foi o quê? Humilde, sincero, né? Pediu perdão ao pai e se propôs, a partir dali, reconstruir uma nova vida para ele. Certo? Bom, do filho mais novo nós já falamos bastante. Só um segundinho. E o filho mais velho? O filho mais velho é muito bom, santinho, estava tudo numa boa lá, ou ele estava interessado nos 2/3 da herança? Porque o mais velho, no patriarcado judeu, recebia 2/3, consta no Deuteronômio, segundo eu vi no texto, 2/3 da herança. Então, ele obedecia, ele fazia direitinho, mas não deixou de reclamar porque ficou com medo de perder.
os 2/3 da parte dele, que ele seria o futuro patriarca da família. Por isso também que ele recebia a maior parte, para que pudesse cuidar de todos os demais. Mas ele era bastante egoísta, bastante interesseiro, atrevido porque maltratou o pai na frente das pessoas, o que era uma ofensa muito grande para aquela época, fazer isso na frente de pessoas estranhas. Então ele não era muito bonzinho, ele tinha os seus interesses pessoais, particulares, porque todos nós temos. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, diz lá, né? A ingratidão dos filhos e os laços de família. Esse texto, capítulo 14, é muito bom para a nossa reflexão. E fala também dos laços espirituais e dos laços corporais. A união dentro da família pode ser simpática e pode ser não simpática. Podemos ter amigos e podemos ter adversários. Nós estamos em questão de ajustamento. Não podemos reclamar da família. Nós estamos no melhor lugar, na melhor família, na melhor condição que nós necessitamos para o nosso aprendizado e para o nosso crescimento espiritual. No melhor. Não tem melhor que isso. Se nós merecêssemos melhor, nós teríamos a melhor esposa, o melhor marido. Graças a Deus que é esse que é meu marido. Graças a Deus que é essa que é a minha esposa. Meus filhos ou até meus vizinhos. É o que nós precisamos para aprender. Chico disse que está lá em vários livros dele, e também naquele livro, o Evangelho de Chico Xavier, do Bacelli, que nós não estamos aqui para nos banhar em águas de rosas. Lembra dessa frase? Não estamos aqui para nos banhar em água de rosas. Precisamos pensar nisso. Enfim, reunindo tudo isso aí, nós percebemos que nós temos muitos compromissos, mas nós temos também a misericórdia infinita do Pai em nosso favor. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos sendo condenados por nada. Assim como o filho pródigo voltou e o pai o recebeu com um amor imenso e o reintroduziu novamente em seu lar, nós também somos os filhos pródigos do nosso Pai. Estamos também voltando para nossa casa. Depois de percorrer todo esse tempo, de perder até tempo nessa terra estranha, nós estamos caminhando de volta e vamos ser recebidos. Esse é o alento, o acalento para as nossas almas. Aí eu volto para encerrar naquela frase que eu comecei, né? Não é o que eu falo, não é o que eu penso, o que eu acho, mas é como eu me relaciono, como eu convivo com o meu próximo. Essa é a demonstração do amor e da caridade. Se você não é capaz de conviver com 3 ou 4 pessoas no ninho doméstico, então você não é capaz de amar a humanidade. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Muito obrigada.